Pessoal, boa tarde, eu não sei, boa tarde ou boa noite, né? É esquisito dar boa noite, com o sol aí apenas, né? Mas, boa noite a todos, eu agradeço a presença de vocês. Meu nome é Paulo Murat, eu sou engenheiro químico, chefe da divisão de engenharia química aqui do Clube de Engenharia e coordenador da Câmara de Engenharia Química do CREA, o Conselho Regional de Engenharia. Enfim, já agradeci, volto a agradecer. Eu acho que esse assunto de reciclagem de óleo de cozinha usado, embora pareça um assunto assim muito simplesinho, não é. Em termos de meio ambiente, o assunto realmente é muito importante. Eu fiz assim um breve levantamento, não sei se todos receberam alguns dados quantitativos, porque você, quando quantifica, fica mais fácil você ter uma noção da importância do assunto em si. É só um detalhe aqui, porque eu não pretendo, não é a intenção, é claro que o palestrante que vai expor o assunto, mas eu, quando fiz o levantamento, antes de estruturar a palestra, eu percebi que eu já sabia que era importante, percebi que é muito mais importante. Segundo os dados aqui de pesquisas, de últimos dados de instituições confiáveis, que é muito importante você ter a fonte, fiz o seguinte levantamento: o Brasil produz 9 o Brasil produz 9 bilhões de litros de óleos vegetais por ano. Desse volume, cerca de 30% é destinado a óleos comestíveis. Dessa quantidade de 30% dos 9 bilhões, somente 1% são óleos usados e reciclados 1%. Então, ou seja, uma quantidade muito pequena que é reciclado, coletado e reciclado. Bom, o que ocorre? Um dado interessante, de uma quantidade muito pequena, inclusive em termos de percentuais de resíduos, mas o potencial, isso é que é importante em termos de resíduos poluidores, ele tem um potencial muito grande, principalmente em termos de poluição da água dos mares, da água dos rios. Então, não é só a quantidade, em termos percentuais, que é expressiva dos tipos de resíduos, mas o potencial poluidor dele. Bom, chega, já falei, enfim, só uns dados quantitativos que eu acho que é expressivo. O palestrante é o engenheiro Eduardo Caetano, ele é engenheiro eletricista, ele é assessor da Secretaria de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do PROVE. O que é PROVE? É Programa de Reaproveitamento de Óleo Vegetal. Então, a pessoa representante do Estado, que vai nos dar aí uma boa noção de como está a situação, enfim, e principalmente do programa desenvolvido pelo Estado. Então, no final da palestra, vão ter as perguntas. Eu vou distribuir daqui a pouco os impressos para vocês escreverem. E a gente pode também, depois eu comento, que aqueles que não gostam de escrever, se quiserem se pronunciar, mas, pelo amor de Deus, perguntas, que seja breve, para dar oportunidade a outros de fazerem perguntas, que eu considero, dentro de um contexto de uma palestra, a parte mais rica em si da palestra, tão rica quanto a palestra, porque aí você tira dúvidas, você tira suas dúvidas, você expõe alguma coisa que é dúvida de outros, enfim, dá uma dinâmica bem melhor do que você entrar mudo e sair calado. Tá ok? Eu vou entregar agora a palavra aqui ao nosso colega, o Caetano, chamando de Caetano, que ele foi colega meu de Furnas,
Então era conhecido não como Eduardo Caetano, conhecido como Caetano. Então eu passo a palavra para ele expor então esse tema aí. Espero que tenha um bom aproveitamento de todos, ok? Mais uma vez, boa noite a todos. Vocês podem ficar... Boa noite. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão fazer pergunta nenhuma, porque eu vou falar tudo, vocês não vão ter dúvida nenhuma. Vai ser bem mais fácil assim. Veja só, desde 2009, eu estou trabalhando nesse programa chamado PROV. É um programa estabelecido pela Secretaria de Estado do Ambiente e que eu venho coordenando e venho desenvolvendo ele de alguma forma. Ele, no início, nos primórdios, ele só atendia a rede metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Todo o Grande Rio, como a gente gosta de denominar. E depois de um dado momento eu percebi que a gente tinha que avançar um pouco mais e fomos avançando como se fossem tentáculos espalhando o PROV por todos os municípios. E hoje ele é um programa que está inserido em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Para isso eu consegui criar, eu falo eu porque fui eu mesmo, não vou ficar fingindo que não foi não, porque fui eu mesmo. Eu e mais 2 secretários municipais começamos a enxergar que existe uma legislação específica dentro do Estado chamado ICMS Verde, que é um programa que fomenta os municípios a praticarem atos ambientais e atividades ambientais e preservação ambiental, fazendo com que ele passe a ranquear dentro de uma determinada estrutura de grana, falar dinheiro, e quanto mais você pontos ganhar, mais você recebe de retorno através de um valor determinado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O que eu fiz durante o ano de 2012 e 2013? Eu insisti para que o PROV, que é esse programa que eu coordeno, fizesse parte da estrutura também de metodologia de cálculo do programa chamado ICMS Verde. Com isso, finalmente, no dia 30 de dezembro agora de 2013, o Sérgio Cabral assinou o decreto inserindo o PROV dentro da metodologia. O que acontece com isso? Acontece que eu passei a ter agora 93 secretários e prefeitos preocupados com a coleta do óleo no seu município. Isso é vantajoso? É excelente, tanto para ele, quanto para o meio ambiente, quanto para o PROV, quanto para empresas que fazem coleta em qualquer município, porque vai retornar em pontos para o município e retornando, quanto mais pontos, mais ele ganha na metodologia lá que eles têm para fazer uma distribuição de um determinado valor que a Secretaria estabelece. Foi uma vitória, não resta a menor dúvida, que foi talvez a maior vitória que o PROV teve desde da sua criação, né? E hoje nós estamos, graças a Deus, começando a trabalhar insistentemente e todo dia, toda hora, com todos os municípios, com esse propósito, de cada vez mais aumentar a sua coleta. O PROV, ele é feito, ou foi feito originalmente, com cooperativas de catadores. A Secretaria enxergou bem, diga-se de passagem, que valia a pena muito mais investir na ajuda, através de algum processo, para fomentar e estimular que as cooperativas passassem a fazer coleta de óleo, do que fazer limpeza e dragagem de rios e de baías de Guanabara. Ou seja, nós estamos trabalhando como um redutor de poluição de todos os corpos hídricos do estado do Rio de Janeiro. Quero lembrar para vocês o seguinte: eu não conheço, eu estou há mais de 5 anos nesse processo, eu não conheço nenhum estado do Brasil que tenha um programa similar a esse, patrocinado pela Secretaria de Estado daquele estado. Não conheço. Eu mantenho contato com vários estados, mas nunca ouvi falar em nenhum PROV Pernambuco, PROV Amapá, PROV... Nunca vi nada disso. Conheço algumas outras atividades por outras ONGs, mas dentro da Secretaria, só o Rio de Janeiro tem essa atividade. Eu acho que isso é louvável,
Não é porque eu estou nesse local, não, mas é louvável porque é uma preocupação do Estado, com uma política do Estado em prol do Estado. Não é uma empresa, porque o óleo, efetivamente, é fator de vantagem pecuniária. Você ganha dinheiro coletando óleo. É inequívoco isso. Não tenham dúvida que é muito trabalho, mas ganha-se dinheiro. E perdi um pouco o fio da meada. Eu estava falando do PROV. O PROV tem essa vantagem de conseguir agora passar por todo o município, e eu estou fomentando isso de alguma forma. Não deixa de ser vantagem. Agora, o que eu preciso fazer hoje aqui no município do Rio de Janeiro, que é o calcanhar de Aquiles e que talvez seja onde vocês estejam mais focados? Nós temos problemas de condomínio. Condomínio talvez seja a área mais difícil de se fazer coleta, porque é uma linha de pessoas, um grupo de pessoas completamente díspares. Você não sabe como pensa, como age, como reage o seu vizinho do lado. Você pode ser, vamos assim dizer, um carnívoro, e ele pode ser um vegetariano. Então você separa óleo e ele não. Ou ele quer que você separe e você não separa. Então é um matiz muito engraçado, muito curioso. E eu venho observando isso no meu dia a dia com essas cooperativas. Agora eu me lembrei do que eu estava falando. A Secretaria enxergou que era muito mais vantagem ajudar, e eu tenho esse programa, eu tenho verba para isso, para cooperativas. Eu não ajudo, tem gente aqui que é de empresa, sabe perfeitamente, eu não colaboro com a empresa. Eu dou algum suporte, mas não colaboro. Para as cooperativas, eu promovo a logística, promovo esses trabalhos que eu distribuí para vocês, promovo certificados, que eles também ganham, e veículos e motoristas para que eles façam as suas coletas em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, nós enxergamos, quer dizer, nós, falo como secretaria, nós enxergamos que era muito mais vantajoso fazer esse a priori, porque inclusive hoje está na moda a preocupação com a Baía de Guanabara, que é uma área olímpica, né? Vai ser uma raia olímpica de velas e outras atividades, e que as pessoas estão muito preocupadas com a poluição da própria Bahia, que não deixa de desabonar, caso isso efetivamente se mantenha, na hora das Olimpíadas. Então, o PROV trabalha na antessala desse problema. A gente trabalha na coleta de toda a região do Grande Rio, e mais outras empresas também, como forma de redução da poluição da Baía de Guanabara, que é para onde, ao fim e a cabo, todos os rios vão se desaguar. Essa é uma preocupação do Estado, e é muito mais barato. Então, é interessante fazer isso, é vantajoso, e é vantajoso para todos nós, quer pela ótica ambiental, quer pela ótica financeira, quer pela ótica social. Eu digo isso por quê? Porque o PROV foi criado em cima como se fosse uma laje com 3 alicerces, ou 3 pilares. O pilar ambiental, porque efetivamente ao se recolher ou evitar o descarte indevido do óleo, você está contribuindo para não poluir o ambiente. Na área social, porque você, ao coletar o óleo, você está fazendo com que cooperativas de catadores trabalhem, tenham uma fonte de renda. E um pilar que eu denomino hoje industrial, porque, ao fim e a cabo, o óleo vai virar insumo básico para 2 grandes produtos hoje. Um se chama sabão pastoso, que é o que a gente tem em todas as nossas cozinhas, que é um excelente agente de limpeza da própria gordura. E segundo, que ainda não está bem desenvolvido, que é o biodiesel. Nós podemos fazer biodiesel dentro de uma determinada escala com óleo vegetal usado. Ainda há algumas restrições por questões estratégicas, coisas de segurança, de colocar o biodiesel como fonte básica para a conversão do biodiesel. Muito embora, nós, com o biodiesel já como está, nós estamos reduzindo de alguma forma a nossa despesa com importações de diesel, e estamos reduzindo o nosso efeito estufa, porque estamos reduzindo a emissão de CO2.
E mais ainda, agora reduziu um pouco mais por causa que o diesel agora é B50, alguma coisa, que já tem uma melhor qualidade do que o antigamente. Mas, enfim, esse é o pilar com que o PROV foi criado. E resolvemos fazer isso expandindo, e chegamos a uma grande conversa com a Conlurb. E a Conlurb, num dado momento, estabeleceu que ela ia fazer a coleta seletiva por uma razão que eu vou começar a falar agora. Os aterros sanitários passaram a vigir, porque a lei do resíduo sólido impôs o fim de todos os lixões do Brasil, e aqui no Rio de Janeiro a Secretaria de Estado trabalhou eficazmente para a redução de todos os lixões, ou pelo menos tentar reduzir ao máximo possível, tal como foi o caso de Gramacho, que talvez seja o maior lixo do Rio de Janeiro. Inclusive atrapalhava a aterrissagem de voos do Galeão, que comprometia também as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, com o fim do lixão, passou-se a ter aterros sanitários. Aterro sanitário, todo mundo paga para botar o lixo lá. Então, não há prefeitura que não queira fazer a coleta seletiva, porque quanto mais seletivo ela conseguir separar, menos lixo para o aterro ela vai mandar. Não tem um prefeito que não se preocupe com isso, porque se ele não se preocupar, ele é louco, porque ele está jogando todo o lixo no aterro sanitário, ele vai pagar por tonelagem desnecessária. Então, com essa criação do aterro, a coleta seletiva expandiu-se, ou cada vez mais se consolida, e com esse seletivo, o óleo também entrou nesse rabo do cometa. Por quê? Porque também é um poluidor severo, perigoso e silencioso. Então, hoje as prefeituras todas estão preocupadas em seus aterros, estão cada vez preocupadas também em reduzir cada vez mais a quantidade de lixo que seja descartado, direcionado para os seus aterros sanitários. E aí o óleo entra também como uma vantagem financeira para quem faz esse seletivo, que a maioria dos casos são cooperativas locais, naqueles municípios ali, aqui do estado inteiro. Essas são políticas, são linhas para se enxergar como cada vez mais se preocupa com a coleta seletiva e também com o óleo. Eu digo que o óleo, eu faço uma comparação, que ela é absolutamente igual, mas o óleo